A paz seja convosco, louvado seja Deus. Estava orando no altar que foi feito neste lugar, ao Deus de Israel, ao Deus vivo, o Santo de Israel. Estava orando e pedindo para Deus, para o Espírito Santo, dar a direção nesta palavra. Falar o coração de todo aquele que ouvir. E que Deus seja glorificado aonde chegar esta mensagem. Compartilhe em nome de Jesus. Que aonde chegar, Deus seja glorificado. E você que não se inscreveu neste canal do Pastor Olavo Neves no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Estou orando a favor da vida de cada um de vós, pedindo para Deus suprir a necessidade de cada um de vós. Ouve a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. O juízo de Deus, ou seja, o julgamento de Deus. Está escrito: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O apóstolo João, o último a entrar no sono profundo, que as pessoas conhecem como morte, ele viu essas coisas, Deus mostrou para ele. Ele viu Deus sentado num grande trono branco, aonde o céu e a terra fugiram da presença dele, e não achou lugar para eles. O céu que contemplamos, a terra que pisamos, vão desaparecer. Se o céu e a terra vai desaparecer, então tudo que está neles também vão desaparecer. A lua, o sol, as estrelas e tudo que há na terra. Então não vale a pena pegar essas coisas. Não vale a pena. Apega a Deus, apega ao reino de Deus, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apega com amor. Isso agrada a Deus. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando. Deus mostrou essas coisas para o apóstolo João. No versículo 12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Nos livros, está escrito no plural. Cada pessoa tem o seu livro. Cada pessoa vai fazendo as coisas aqui na terra e vai sendo escrito lá no céu. A tua história é feita aqui, está sendo escrita no céu, neste livro. Cada pessoa tem o seu livro. João viu essas coisas. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Ponto. Estavam diante do trono os grandes e os pequenos. Então se abriram livros, os livros foram abertos, os livros das histórias. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. O livro da história foi aberto e o livro da vida. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, no versículo 1, que aqueles que estão em Cristo não serão condenados, já não serão condenados. Ou melhor, já não serão julgados e condenados. Porque Jesus pagou o preço por cada um deles. A Bíblia está dizendo que os livros serão abertos, e o livro da vida. Aí abre o livro da pessoa que entregou a vida para o Senhor Jesus, e depois vê ali que ele creu no Senhor Jesus. E abre o livro da vida, e o nome dessa pessoa está no livro da vida. Essa pessoa, ela é salva. Se caso não acha o nome dela no livro da vida, essa pessoa ela é condenada. Então tudo que a pessoa fazer na terra está sendo escrito nesses livros. Cada quem tem o seu livro, isso é individual. João viu essas coisas, João contemplou essas coisas, como está escrito. Então se abriram livros, os livros das histórias. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme, olha só, conforme o que se achava escrito nos livros. Ou seja, abriu o livro e viu que essa pessoa não recebeu Jesus como o único e suficiente Salvador. Essa pessoa viveu na prática do mundo, do pecado.
vai olhar no livro da vida, o nome dessa pessoa não está escrito no livro da vida. Essa pessoa, ela é condenada eternamente, ou seja, inferno. Então vigia, ora a Deus, veja o que você está fazendo na terra, porque tudo que você faz aqui está sendo escrito no céu. Nada passa despercebido. O sangue de Jesus apaga todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, culpas, iniquidades. O sangue de Jesus apaga. E quando abrir o meu livro, o teu livro, vai ver que nós cremos no Senhor Jesus, o sangue de Jesus nos purificou, e vai abrir o livro da vida, e o meu nome, o teu nome vai ser achado no livro da vida, inscrito no livro da vida. Vinde bendito do meu Pai. Esse é salvo. Esse é salvo. Ouve o que o Espírito Santo está falando. Ouve atentamente. Você tem um livro no céu. Cada pessoa tem o seu livro. Isso é individual. A salvação é individual. O pai não pode escrever no livro do filho, nem o filho do pai. O irmão no do irmão, um não pode escrever no outro. Cada quem escreve no seu. Cada quem tem a sua história. A salvação é individual. Se você crê no Senhor Jesus, entregar a tua vida de fato e de verdade ao Senhor Jesus, se arrependendo de todos os teus pecados, teus erros, é certo de que o sangue de Jesus limpa toda a tua culpa, todo pecado, toda iniquidade. E é certo de que o teu nome vai ser achado no livro da vida. Ouve o que o Espírito Santo está falando. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 1, os que estão em Cristo não serão condenados por conta disso, porque entregou a vida para Jesus de fato e de verdade, corpo e alma e espírito, reconheceu o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, e essa pessoa é salva. Está escrito: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Ouve atentamente. Segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Nos livros. Esses livros são os livros de cada homem, de cada mulher, de cada pessoa. E cada um escreve a sua história, cada um faz a sua história. Boa ou ruim, com Cristo ou sem Cristo. E aí vai ser julgado. Vai ser julgado. Se caso você está com Cristo, está com o Senhor Jesus, a Bíblia diz que você não será condenado, porque Jesus pagou o preço por ti. Ouve atentamente. Jesus pagou o preço por essa pessoa. Está escrito na palavra. Ouve atentamente o que a palavra de Deus diz. No versículo 13, deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Ouve atentamente. O mar entregou os seus mortos, os mortos que estavam no mar. Ou seja, todo aquele que morreu afogado, o mar entregou para ser julgado. A morte e o além, além é o mundo dos mortos, entregou também os seus mortos para ser julgado um por um, segundo as suas obras, segundo aquilo que a pessoa fez. Bem-aventurada é a pessoa que entregou a vida para o Senhor Jesus, se arrependendo de todos os seus pecados, confessando Jesus como o Senhor da vida dela, como o único e suficiente Salvador. Isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério. Ouve atentamente. Vai acontecer isso, ainda não aconteceu. Vai acontecer. Deu o mar os mortos que nele estavam. O mar entregou, as águas entregou, todo aquele que morreu afogado. Vai entregar para ser julgado. Todo aquele que morreu, todo aquele que está no além. A morte e o além. Está escrito aí, ó. Entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras, segundo os seus feitos. Serão julgados um por um. Ah, meu irmão, minha irmã, é o julgamento final, é o julgamento de Deus, o juízo de Deus. Ouve atentamente. Reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador da tua alma. Vive a tua vida com Jesus. Anda com o Senhor Jesus, porque a morte do Senhor Jesus
não foi para você ter um carro, uma casa, uma empresa, um comércio, para você conseguir um diploma, para você ter isso ou aquilo desta vida, não, mas para você ser livre desta condenação, para você ser salvo, para você ter vida eterna. A morte de Jesus, o sangue de Jesus foi derramado para isto, para você ser salvo, para você ter vida eterna. Crer de todo o teu coração, crer de todo o teu coração. No versículo 14 está escrito: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Como está escrito aí, ó. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A primeira morte é espiritual. A segunda morte é essa aqui, que é lançada no lago de fogo. Aqueles que entregaram a vida para o Senhor Jesus não vai provar a segunda morte. Deus não vê essa morte que as pessoas sepultam, um ente querido, Deus não vê como morte. Deus vê como sono profundo. A primeira morte é espiritual, que Jesus também teve essa morte, cravado na cruz. Quando os nossos pecados foram colocados no Senhor Jesus, ele morreu espiritualmente falando. E ali ficou vivo na carne. E ele não viu o Pai. A escuridão, as trevas, não deixou ele ver o Pai. E o Pai também não viu o Filho, por conta dos nossos pecados. Ali Jesus morreu espiritual, para depois ele morrer fisicamente. Assim também é o homem. A primeira morte é espiritual. Aí depois vem o sono profundo, que as pessoas conhecem como morte. A segunda morte é essa morte eterna, que são lançados no lago de fogo. Aqueles que não receberam o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, não se arrependeram das suas más obras, dos seus más feitos. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando. Está escrito aí: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, está escrito. E se caso essa pessoa não for achado inscrito no livro da vida, essa pessoa será lançada no lago de fogo. É a segunda morte. Ou seja, vai ser aberto o livro dessa pessoa, e as obras dessa pessoa é obras más, obras que não agradou a Deus, não reconheceu Jesus, e vai abrir o livro da vida. Essa pessoa não vai estar escrito lá no livro da vida, e essa pessoa será condenada eternamente, será lançada no inferno, será lançada no fogo. São palavras verdadeiras, palavras do Espírito Santo. Ouve atentamente, ouve o que o Espírito Santo está falando, e toma posse de todo o teu coração. É Deus que está falando ao meu coração, ao teu coração, e não deixa ser enganado. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus, de fato e de verdade. Confessa a Ele como teu único e suficiente Salvador. Reconhece Ele como teu verdadeiro Deus, porque de fato Jesus, Ele é o nosso verdadeiro Deus. É Ele quem me salva, é Ele que te salva. Todos nós temos livro, cada quem tem o seu livro. E quando abrir o meu livro, eu creio no Senhor Jesus. Eu confio no Senhor Jesus, eu creio na minha salvação. Então vai ser aberto, e ali ele vai olhar no livro da vida e vai achar o meu nome lá inscrito no livro da vida. Vai estar lá inscrito. E serei chamado de vinde bendito do meu Pai. Assim também será contigo, se você entregar a vida para o Senhor Jesus de fato e de verdade. Você que já entregou, permaneça com o Senhor Jesus até o fim. Seja obediente até o fim. Se caso você errou, falhou, pecou, se arrependa e confessa a Ele e peça perdão para Ele. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando. Está escrito na palavra de Deus. João contemplou essas coisas. O apóstolo João contemplou essas coisas. Deus mostrou essas coisas para João, e foi escrito na Bíblia para eu e você alimentar disso, pôr isso em prática. Eu vou entregar minha vida ao Senhor Jesus de fato e de verdade, e Jesus Cristo vai salvar minha alma.
Eu não vou entrar na segunda morte. Pelo contrário, eu vou entrar no reino dos céus. Porque o reino dos céus foi feito para mim. Eu serei salvo. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus. Eu não sei se você está ouvindo tanto barulhos aí na gravação. Porque não é fácil gravar essas mensagens. Não é fácil, meu irmão. É com muita dificuldade. É muito barulho. É muitas perturbações. E o Espírito Santo quer falar e quer falar. São muitos barulhos quando a gente começa a gravar a mensagem. Deus está no controle, Deus está no controle. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando na palavra. Que as minhas e as tuas obras sejam obras dignas do Senhor. Que os meus feitos, os teus feitos, sejam para agradar a Deus. Cuidado para você não aborrecer o teu próximo. Não aborreça o teu próximo. E se você for aborrecer o teu próximo, aborreça com a verdade. Aborreça com a verdade. Com a palavra de Deus. Com a intenção de salvar a alma daquela criatura. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você que ainda não entregou. De fato e de verdade, de corpo e alma e espírito. Reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador da tua alma. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. O juízo de Deus, que é o julgamento. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Está escrito na palavra de Deus. Ouve, crê e toma posse, obedece. E que o teu nome seja escrito no livro da vida. Que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Para a glória do Senhor Jesus. Os livros serão abertos. E o livro também será aberto. Os livros da nossa história e o livro da vida eterna. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando. Compartilhe essa mensagem, que aonde chegar, Deus seja glorificado. Em nome de Jesus. Naquele lugar, na vida daquela pessoa. Aonde ouvir, crê em nome de Jesus. Toma posse para a glória de Deus. Você que não se inscreveu nesse canal, se inscreva no canal do pastor Olavo Neves no YouTube. Esse canal é um canal de bênção de Deus. Na vida de todo aquele que está inscrito. Em nome de Jesus. Se inscreva. Estou orando a favor da sua vida. Estou entregando nas mãos de Deus as tuas necessidades. Estou entregando a sua vida nas mãos de Deus, nas minhas orações. E eu creio que Deus ouve as minhas orações. Tem paciência, porque Deus ele vai te abençoar poderosamente. Tem alguém orando por você, diante da presença do Todo-Poderoso Deus, em cuja presença estou. Louvado seja Deus. Até a próxima, segundo a vontade do Todo-Poderoso, Deus vivo, Deus de Israel. Amém. Graças a Deus.